ano. Nós vamos dar início aí ao capítulo 1 da unidade 7, então, que vai falar sobre a América Latina no século XX, a partir aí de 1900. Lembrando vocês, América Latina, países de língua latina, do México para baixo, incluindo aí o Brasil. Eu vou dividir esse capítulo em 3 partes, isso porque ele é um capítulo relativamente longo, vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo e também com esse capítulo. Na primeira parte eu vou falar sobre México, na segunda parte eu vou falar sobre a Argentina e na terceira parte eu vou falar sobre o Chile. Foram 3 países que passaram por uma série de crises políticas e econômicas. E já no capítulo 2 dessa mesma unidade, eu vou falar sobre as características atreladas ao Brasil, aí, principalmente no período da ditadura militar. Vamos dar início então. Vocês têm aí os conceitos a serem assimilados, vocês podem ver as características da Revolução Mexicana, da Revolução Cubana, Chile, Argentina. Com relação ao México, então vamos para a primeira parte aí da nossa aula, vou falar para vocês sobre o México. Como nós estamos vendo no slide, o México vai se tornar independente somente em 1821, mas ele não vai se livrar da dependência econômica que tinha ainda da Espanha. Foi um período de grande instabilidade política em território mexicano, onde nós vamos ter ditaduras atrás de ditaduras. Entre 1846 e 48, os norte-americanos eles vão conquistar parte do território mexicano, que hoje corresponde aos estados do Texas, Nevada, Utah e Califórnia. Eles vão entrar em guerra com o México e conquistar esses territórios, que hoje são estados norte-americanos. O México, então, logo depois dessa derrota para os norte-americanos, vai ser marcado por uma disputa entre políticos liberais e conservadores. Em 1857, nós vamos ter o início de uma guerra civil no país que vai se estender até 1861. A Igreja Católica também vai ser inclusa nesta guerra civil, pois ela era grande proprietária de terras e ela vai perder parte dos seus bens para o Estado, ou seja, o Estado mexicano vai confiscar parte das terras da Igreja. Entre 1861 e 67, os franceses vão tentar criar no México um governo girando em torno de Maximiliano de Habsburgo. Isso não acontece até que, em 1876, quem assume o poder no país é Porfírio Dias, que vai governar aí até 1911. Esse período é conhecido como Porfiriato, em homenagem aí a Porfírio Dias. De 1876 a 1911, o que nós vamos ter em território mexicano é um período de prosperidade econômica e uma relativa estabilidade política. Apesar desse desenvolvimento econômico e estabilidade política, o governo de Porfírio Dias era um governo arbitrário e autoritário. Ele tomava todas as decisões no país. O poder estava concentrado aí em suas mãos. Nós vamos ter no México também uma grande quantidade de entrada de dinheiro estrangeiro, capital estrangeiro, para a exploração dos recursos minerais do país e exportação dos artigos para atrair mais investidores. O que nós vamos ter aí é um aumento da desigualdade social, pois os salários pagos aos trabalhadores era muito baixo. Isso vai causar uma grande insatisfação entre a população e inúmeras greves começam a pipocar no país, também aí articulando com revoltas na zona rural. Nós vamos ter 2 líderes populares conduzindo principalmente a população da zona rural nessas revoltas, que é Emiliano Zapata e Pancho Villa. Os dois vão lutar por uma reforma agrária no país, uma distribuição de terra mais igualitária, contra os latifundiários e contra a Igreja Católica. Y días después entraron los villistas y los zapatistas a la capital. ¡Viva Villa! ¡Viva Zapata! ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva la revolución! ¡Viva Pancho Villa! ¡Viva Francisco Villa!
Villa y Zapata, asomados a los balcones de palacio, contemplaban parte de sus tropas mientras llegaba la hora del banquete que se sirvió en su honor. Zapata, Eulalio Gutiérrez, Villa, Vasconcelos, el doctor Silva ocuparon en la mesa los sitios principales. Frente a la tumba de Madero, Villa se conmovió con el recuerdo del primer presidente de la revolución. Poco tiempo después, mientras Zapata abandonaba la Ciudad de México, el tío Luis me recriminó el haber tomado el partido de Carranza y tuvimos un altercado. Nos separamos como enemigos. Las ideias nos haviam dividido. Através de fraude eleitoral, lembrando vocês que o México está passando por um período de grande instabilidade, através de fraude eleitoral, quem assume o poder no México é Francisco Madero, que vai se voltar contra a ditadura de Porfírio Dias. Quando Francisco Madero ele é eleito, nós vamos ter aí um aumento dos movimentos populares armados e a situação política no México ela se torna aí insustentável. Porfírio Dias é obrigado então a deixar o poder, ele abre mão do governo mexicano. Quem assume é Francisco Madero. Ele tenta desarmar o exército popular para se manter intacto no poder. Lembrando vocês que nós vamos ter líderes populares que tentam de toda forma defender os interesses tanto dos trabalhadores da cidade quanto dos trabalhadores do campo. Um desses líderes populares é Emiliano Zapata, que vai combater as tropas de Francisco Madero, que assumiu o poder a partir de uma fraude, a partir do sul do território mexicano. Nós vamos ter em 1911 o chamado Plano Ayala. Emiliano Zapata ele elabora o chamado Plano Ayala, que tinha como principal objetivo a reforma agrária no país. Pancho Villa ele vai vir pelo norte, ele luta pelo norte. Em 1913, para piorar a situação no México, o presidente Francisco Madero ele é assassinado por Victoriano Huerta. Nós vamos ter a reinstauração de uma ditadura no México que vai atender principalmente os interesses dos Estados Unidos. Em 1914, Huerta ele vai renunciar e quem assume o poder é Venustiano Carranza, que em 1917 ele promulga uma nova constituição para o país, para o México. Carranza então ele vai ser eleito presidente e Emiliano Zapata, que era um líder popular, é assassinado em 1929.
23, Pancho Villa também ele é assassinado. O que nós temos aí então são os líderes populares sendo assassinados pelos governantes. Em 1934, Lázaro Cárdenas se torna presidente do México, representando o Partido da Revolução Mexicana, que reunia várias diferentes facções políticas. Foi um período marcado aí pela nacionalização dos setores petrolífero e elétrico. Nacionalização é quando nós dizemos, ou estatização é quando nós dizemos que um setor da economia, principalmente, ele passa para controle direto do Estado. O setor petrolífero e elétrico no México, então, passam para o controle do Estado no ano de 34, no governo de Lázaro Cárdenas. Nós vamos ter aí, a partir de Lázaro Cárdenas também, a criação do Instituto Politécnico Nacional, que vai contribuir para a formação de técnicos no México. Cárdenas vai estimular a formação de sindicato tanto por parte dos camponeses quanto por parte dos operários, e ele vai dar asilo político aos refugiados da Guerra Civil na Espanha e inicia no país uma reforma agrária. Percebam que Lázaro Cárdenas ele tem um governo voltado aí para atender às necessidades sociais da população mexicana. Logo depois de Cárdenas, governando o México de 1940 a 46, Manuel Ávila Camacho. Quando Manuel Ávila assume, nós vamos ter um retrocesso nas conquistas sociais anteriores de Cárdenas. Ele vai reprimir com extrema violência as greves do país e vai perseguir os políticos que eram contrários a eles. O processo de reforma agrária iniciado pelo presidente anterior, Cárdenas, ele vai ser deixado de lado, ele vai ser esquecido. Nós vamos ter aí no México, de 46 até 76, o período de 30 anos, um relativo crescimento econômico no país. Entre 76 e 82, no México, esse período vai ficar conhecido como a década perdida. A moeda mexicana vai ter uma grande desvalorização, e a partir de dezembro de 94, o que nós temos no México aí é uma crise econômica sem precedentes. Nós vamos ver a desvalorização da moeda mexicana, a queda do produto nacional bruto, inflação, aumento de preços, os trabalhadores perdem poder de compra, chegando aí numa perda salarial de até 40%. Em contrapartida, nós vamos ter um movimento social ganhando cada vez mais força, que é o Exército Zapatista de Libertação Nacional, criado no estado de Chiapas, um dos estados mais pobres do México e formado por grande parte da população de origem indígena. O líder do Exército Zapatista de Libertação Nacional é o conhecido subcomandante Marcos. O Exército Zapatista, ou somente Zapatismo, atuava aí na defesa das terras indígenas e dos interesses da minoria em geral. ¿Quiénes son los zapatistas? Gente de abajo, gente común, hombres y mujeres rebeldes, niños soñadores y abuelos insumisos, pueblos indígenas mayas que hace 20 años nos despertaron con el grito digno de ya basta. ¿Ya basta de qué? Ya basta de violencia, de muertes, de explotación, despojo, humillación, desprecio y represión a los pueblos indígenas, a las mujeres, a la naturaleza. ¿Qué le piden al gobierno? A ver. Nada. No le pide nada al gobierno. Cuando se levantaron en 1994, hicieron públicas 11 demandas. Dialogaron con el gobierno y firmaron acuerdos que nunca se cumplieron. Ante esta traición, los zapatistas decidieron ir a sus territorios a construir su autonomía desde abajo, y el gobierno respondió con guerra. ¿Qué han hecho estos 20 años? Organizarse. Han creado un otro mundo, que gente de todas partes experimentamos en la escuelita. Ese mundo libre en que no hay explotación, ni opresión, ni violencia, ni más jerarquía que la de servir. Ese otro mundo con juntas de buen gobierno, escuelas, clínicas y hospitales autónomos.
con resistencia económica y trabajos colectivos, que nos demuestra que es posible vivir de otra manera y que lo están construyendo con las manos y el corazón organizados, a pesar del hostigamiento permanente y los ataques del gobierno y sus paramilitares. Pero en los medios solo hablan de la guerra contra el narco, no contra los zapatistas. Es la misma guerra, una guerra desde arriba contra todos, una guerra de desgaste integral que afecta a los pueblos indígenas desde hace más de 500 años y que, si miramos bien, está pasando en todos lados. Los medios están comprados por los mismos que están haciendo la guerra, los dueños del capital. Por eso también tenemos nuestros medios y nuestra comunicación comunitaria, para estar informados con la verdad. ¿Por qué el gobierno quiere acabar con ellos? Quiere conquistar su territorio, porque aparte de estar lleno de petróleo y uranio, está lleno de indígenas. Y los indígenas, además de no hablar español, no quieren tarjetas de crédito y se dedican a sembrar. No son consumidores ni son productores, sobran. Y todo lo que sobra es eliminable. Pero no se quieren ir y no quieren dejar de ser indígenas. Su lucha es porque los reconozcan como pueblos indios, que reconozcan que tienen el derecho de existir sin convertirse en otros. ¿Por qué no responden con las armas si son un ejército? No hay que confundir el EZLN con las bases de apoyo zapatistas, que son la gente de los pueblos organizados. El EZLN dice: nos hicimos soldados para que no haya más soldados, y se están haciendo cada vez más invisibles, dejando a las bases de apoyo zapatistas mandar obedeciendo. ¿Y por qué se cubren con el pasamontañas? Ellos y ellas dicen: tuvimos que cubrir el rostro para poder ser vistos. El pasamontañas es un símbolo de resistencia. Detrás de ese pasamontañas está mi rostro y también el tuyo. ¿Y las mujeres qué onda? Participan en todas las áreas de su organización, como está escrito en la Ley Revolucionaria de las Mujeres. ¿Y por qué Marcos? ¿Un líder mestizo? Marcos es vocero al igual que Moisés. No hay líderes en los y las zapatistas. Quienes están haciendo la construcción de autonomía son mujeres y hombres comunes, rebeldes, insumisos, organizados. ¿Y cuántos son? Un chingo. ¿Dónde están? Por todas partes. El dolor y la rabia se extienden hoy por el mundo entero. Brota el zapatismo por todas partes en iniciativas pacíficas, en este mundo en que caben muchos mundos. Decenas de países expresan que las y los zapatistas están en todos lados, que somos un chingo defendiendo la libertad, construyendo autonomía y tejiendo cada vez mejor nuestras redes de solidaridad. ¿Y cómo están hoy los pueblos zapatistas? Cada día, mientras construyen su autonomía, tienen que resistir ataques paramilitares, ideológicos y económicos. Violencia, hostigamiento, asesinatos, encarcelamiento, desalojo, desprecio son el pan de cada día. ¿Cuál es su forma de hacer justicia? Dicen que buscan justicia, no venganza. Enfrentan a los de arriba sin temores, con la digna rabia, la memoria y el servicio a la comunidad. Nos enseñan que la forma de hacer justicia es organizándonos, construyendo autonomía a diario, cada quien en su geografía, desde abajo, sin negociar, sin venderse, sin rendirse ni claudicar. ¿Y yo? ¿Qué tengo que ver con todo eso? Su dolor es el nuestro, compa. Con ellos caemos todos o todos nos levantamos. Es hora de actuar. La realidad es nuestra. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Porque esto ya comenzó. El 2 de mayo de 2014 fue emboscado y asesinado el compañero Galeano, base de apoyo y maestro de la escuelita zapatista, en el Caracol de la Realidad, en una acción planeada y organizada militarmente desde arriba. Los medios comerciales han difundido la falsa idea de un enfrentamiento, confundiendo la realidad como es su costumbre. La realidad es que la agresión contra Galeano es el reflejo de la violencia sistemática contra todos a diario. La realidad está en nuestras manos. El crimen no quedará impune. Alto definitivo a las agresiones a comunidades zapatistas. Si tocan a las y los zapatistas, nos tocan a todos y todas. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Em julho de 2000, o Partido de Ação Nacional, PAN, vai eleger para presidente Vicente Fox. É o fim aí da hegemonia de 72 anos do PRI no poder mexicano.
Em 2006, nós vamos ter dois candidatos à presidência: Felipe Calderón, pelo PAN, apoiado pelo governo, e Manuel López Obrador, do PRD, além de Roberto Matrazo, do PRI. Calderón, ele vence as eleições com uma diferença muito pequena de votos, 243 mil votos em relação ao Obrador, que dá em torno de 0,5% do total. Os eleitores de Obrador, claro, vão protestar e acusar as autoridades governamentais de fraude eleitoral. Obrador, isso em 2006, entra na justiça com um processo para tentar impugnar o resultado das eleições e ele vai convocar as pessoas que o apoiam a um movimento de desobediência civil, ou seja, desobedecer às leis criadas aí pelo Estado. O Tribunal Eleitoral mexicano não aceita o pedido da recontagem dos votos e Calderón dá início ao seu governo. Ele vai assumir a presidência em dezembro de 2006. Obrador, que era oposição a Calderón, ele vai ser aclamado aí por milhares de manifestantes como presidente legítimo, instalando um governo paralelo, um governo que questionava aí Calderón, mas é Calderón que assume o poder como presidente eleito. Eu paro aqui nesse primeiro momento, nessa primeira parte da nossa videoaula do capítulo 1 da unidade 7. Estudem e estudem.